paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, iniciamos aqui mais uma meditação na palavra do Senhor, buscando fortalecimento na presença de Deus. Hoje eu gostaria de meditar com você uma passagem que ela se encontra no livro de Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 1. Aqui o título na minha Bíblia diz assim: Jesus diante de Pilatos. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que havia cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe havia entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-os, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Glória a Deus e graças a Deus. Nós vemos nessa mensagem que Deus ele deixa coisas bem claras, que existiam homens que estavam prontos para julgar Jesus, para acusar Jesus, para humilhar, para difamar. E a Bíblia vem mostrando de coisas, muitas das vezes, que veio da invenção da mente do homem, para ver o Filho de Deus prostrado, triste, angustiado com aquelas acusações. Mas Jesus, sabendo que ali estava cumprindo a vontade de Deus, ele, em primeiro momento, não respondeu nada, quando Pilatos o questionou. Então, a gente vê que todo aquele servo e serva de Deus, ele vai passar por essas situações. Muitas das vezes, você vai ser acusado também de coisas que você não fez. E vai passar por situações por conta do próprio Evangelho, de querer servir a Deus, de querer cumprir a vontade de Deus, de querer guardar o Evangelho. Nós sabemos que não fica longe daqueles que servem a Deus o também passar por difamações, passar por calúnias. Nós sabemos que estamos trilhando os mesmos passos de Jesus, porque esse mundo só tem a oprimir aquele que serve a Deus, só tem a sufocar aquele que serve a Deus por conta do Evangelho, por conta da mensagem. A Bíblia vai dizer aqui que aqueles sacerdotes faziam aquilo por inveja, por saber que Jesus não somente anunciava o verdadeiro Evangelho, a verdadeira palavra como ela era, sem interesse algum,
mas também operava milagres na vida do povo, agia na vida do povo, naquilo que eles realmente necessitavam, daquilo que iria realmente mudar a vida deles, a história deles. E não como aqueles fariseus que estavam atrás do povo apenas pelos seus bens materiais. Então a gente vê que o nosso Senhor Jesus, ele sofreu ali por conta do servir a Deus, de obediência a Deus, de fazer a vontade do Senhor. Para que eu e você viéssemos sim hoje chegar e ter a oportunidade de salvação na presença dele. Então ele diz aqui no versículo 2: Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. No 3, os chefes dos sacerdotes acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que havia cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe havia entregado Jesus. Glória a Deus. Então a gente vê através dessa mensagem que naquela festa era de costume soltar um prisioneiro, soltar alguém que cometeu algo errado. No caso, iria trocar um pelo outro. E Jesus estava ali para sofrer e padecer pela humanidade. Então a gente vê que quantas coisas o homem ele olha para aquilo que está errado e ele coloca como certo. Uma decisão que era para aquele homem tomar, ele colocou nas mãos do povo. E nós sabemos que todas as vezes, a maioria das vezes, grande parte, quando o povo está para decidir algo, não dá certo. Nós tiramos, por exemplo, quando o povo de Deus pediu um rei para o Senhor. E eles tomaram aquela decisão por eles mesmos, se baseando nos outros reinos, porque os outros reinos também tinham reis. Só que aquela não era a vontade de Deus. Mas mesmo assim eles receberam aquilo que eles pediram de Deus. Mas Deus deixou bem claro para eles que não era a vontade. Depois também outra situação onde o povo também decidiu. Quando Moisés buscou a Deus ali, orou, e o Senhor deu os 10 mandamentos ali, as tábuas da lei, e o povo ficou sozinho com Arão, e Arão deixou o povo também tomar a frente da situação. E também eles vieram a padecer e vieram a sofrer por conta disso. Então, mais uma vez, aqui o povo decide, o povo fala, sendo que ali tem sim um governador, tem alguém à frente para tomar as decisões. Só que nós olhamos, e muitas das vezes, o povo tem tomado a frente da situação e não ouvindo o que Deus quer, o que Deus deseja. Qual é a vontade de Deus? Às vezes as pessoas usam um certo ditado popular, dizer que a voz do povo é a voz de Deus. E nós olhamos que não é bem assim. Porque o povo ele expõe muitas opiniões. E a maioria das vezes,
a gente vê que é o seu próprio querer, é a sua própria vontade, é o seu próprio estômago. Acho que desligou aqui, seu André. Caiu o sinal. Caiu sem sinal. Olha lá, sem sinal, verifique sua conexão. Travou. Não, mas e agora? Eu corto essa parte. Então nós vemos que muitas das vezes o povo ele toma decisões para agradar o seu próprio estômago, a sua própria vontade. Não é para agradar a Deus, não é para glorificar o nome de Deus. E ali foi da mesma forma. Nós olhamos aquela situação e eles queriam que Jesus fosse crucificado para agradar a si mesmo, porque sabia que Jesus pregava o verdadeiro evangelho, não por intenção nenhuma, mas por boa vontade, como diz a palavra. É por boa vontade que se anuncia o evangelho, não por interesse. E aí aqueles sacerdotes ali incitavam o ódio. E nós sabemos que hoje em dia não é diferente. Hoje pouco se vê anunciar o evangelho por amor. Hoje pouco se vê anunciar o evangelho por interesse de ver alguém salvo. Então nós vemos que o Senhor Jesus passou por tudo aquilo. E a mensagem vai dizer aqui no 9: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes que lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Então a gente vê que o homem amando muito mais o mundo do que a Deus, amando mais aquilo que é errado do que o certo. E nós vemos que o errado hoje em dia, aos olhos do homem carnal, se tornou por certo. Porque ele não quer fazer a própria vontade dele, a vontade de Deus. Ele quer fazer a própria vontade dele, o próprio desejo dele. Aquilo que vai favorecer a ele mesmo. Que nem no caso daqueles sacerdotes ali, com a morte de Jesus, para eles estavam resolvendo o problema deles. Porque Jesus anunciava mesmo, Jesus denunciava mesmo e pregava a verdade, enquanto eles se aproveitavam do povo. Então Deus ele vem mostrando que, independente do que aconteça, eu e você temos que buscar o discernimento e ouvir a voz de Deus, ouvir a direção de Deus, saber o que Deus quer para nós, qual é a vontade de Deus. Talvez você vai sofrer sendo acusado de coisas que você não cometeu, de coisas que você não falou, mas por conta do evangelho, por conta da mensagem, por conta da palavra. A gente sabe que por fazer a vontade de Deus, muitos servos de Deus chegam a ser perseguidos por não querer fazer aquilo que é errado, por não querer agradar o mundo, ou melhor dizendo, por não querer agradar a multidão. A multidão. Nós olhamos para esse mundo, a imensidão, nós somos como pequenas luzes no meio das trevas, no meio da maldade, no meio daquilo que é errado. Mas o Senhor ele nos leva a meditar e guardar a mensagem dele, a palavra dele, que vai nos manter firmes e inabaláveis, firmes na presença dele.
sem se entregar, sem se render, para que o nome de Deus seja glorificado com um bom testemunho. E aí diz assim, no 13, crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-os. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Quer dizer, são pontos aqui nessa palavra que é muito importante. E nesse final mostra assim que Pilatos buscou o quê? Agradar a multidão. Quer dizer, para fazer a vontade do povo, para agradar o povo. E muitas das vezes, para que eu e você venhamos seguir em retidão e agradar a Deus, nós iremos desagradar a multidão, nós iremos desagradar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão ao nosso redor. Não vão gostar de ouvir a mensagem, não vão gostar de ouvir a palavra. Mas é a verdade que cura, que salva, que liberta, que vai levar realmente ao caminho. Talvez você vai falar, irmão, é verdade. O servo, aquele que é discípulo de Deus, ele é questionado, ele é caluniado. E aí nós vemos que muitas das vezes não é levado a sério aquele que serve a Deus. Ainda mais nesses tempos que nós temos vivido. As pessoas cometem o erro com uma simplicidade, com uma facilidade, como se aquilo fosse normal. Como se fosse normal, fazer o que é errado é normal. Cometer uma fraude é normal. E aí Deus ele vem mostrando que os discípulos deles também passarão por este caminho. Esse caminho que é árduo, de poder guardar o verdadeiro evangelho e o nome de Deus ser glorificado. Aí você olha para esse cenário aqui de Marcos, no capítulo 15, do 1 ao 15, você fala, irmão, que injustiça o que aconteceu. Mas a gente vê que em meio a todas essas injustiças, o nome de Deus foi glorificado, o propósito do Senhor Jesus aqui nesta terra se cumpriu. Mesmo o homem agindo de forma errada, mesmo o homem fazendo coisas para poder denegrir, o nome de Deus foi glorificado. Então nós sabemos que o servir a Deus, de uma forma ou de outra, nós nos mantemos firmes, guardando o Evangelho, guardando a palavra, nós iremos findar a carreira, se nós nos mantermos firmes na presença de Deus. E o nome dele será assim glorificado, honrado, exaltado, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você agora. Feche seus olhos. Vamos entrar na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós sabemos que aquele que realmente quer viver uma vida na sua presença, ele será perseguido, será caluniado, será acusado de coisas muitas das vezes que nem cometeu. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha forjar homens e mulheres do Senhor que estão dispostos, Senhor meu Pai, a viver todas essas coisas, mas por amor a Ti, pelo desejo de agradar ao Senhor, de bendizer o Teu nome, de dar um bom exemplo e em nada ser achado em falta, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso viver, meu Pai, não seja um viver para agradar a multidão, mas que seja para agradar o Senhor, que seja para cumprir o Teu Evangelho, a Tua mensagem, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, faz em nós, meu Pai, um povo forte, um povo lapidado pelas Suas mãos, um povo moldado, meu Pai, pelas mãos do Senhor, pelo querer do Senhor, pela vontade do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e pedimos a Ti, nos leva cada vez mais perto do Senhor. É o que nós oramos a Ti, Pai.
porque sabemos que neste mundo, neste século, meu Pai, que nós temos vivido, o errado, meu Pai, se tornou por certo. E isso está no nosso meio com uma naturalidade, como se fosse normal. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos anunciar o Teu Evangelho, meu Deus, com ousadia, meu Pai. Que venhamos glorificar o Seu nome, Senhor, e nos manter firmes, fiéis a Ti, Pai, e a Sua mensagem. Em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, que o Senhor dê forças para ele, ânimo, Senhor, meu Pai, na carreira, na caminhada, Senhor, na Tua presença. E saber que o Senhor é o Deus que está presente na vida dele, na casa, na família, no trabalho, na saúde. Que o Senhor, meu Pai, não deixa nenhum dos seus, meu Pai, desamparado. Em nome de Jesus. E assim, meu Deus, nós te agradecemos para a honra e glória do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.